Eu mandei ontem de noite, tinha esquecido de mandar durante o dia para vocês esse material. Eu mandei à noite um e-mail para vocês, tá? Bom, gente, então falar um pouquinho de coração, né? Vasos, cardiovascular, a gente falou ontem. Então, na verdade, começa a falar do cardio mesmo, do coração, mecânica do coração e tudo mais. Tudo que acontece nesse órgão. Pelo menos vamos tentar falar tudo. Tem um humano aqui do lado, um cachorrinho, né? Com a sua circulação e microcirculação não está configurado aqui nos linfáticos, só o sistema vascular, né? Então nós temos esse sistema que é o coração, o sangue, vasos sanguíneos, entre eles artérias e veias. Dentro da microcirculação, né, que é entre artéria e veias, arteríolas, venas e capilares, vasinhos bem pequenininhos. Aqui para baixo a gente já conversou, sangue, vasos sanguíneos, né? Vamos falar então só sobre coração, mas sempre dando uma pincelada em sangue também, em vasos. A gente vai falar bastante coisa de alterações de pressão arterial, insuficiência cardíaca e tudo mais. Então, o coração é um órgão oco, musculoso, né? Ao contrário que vocês vão ver semestre que vem em respiratório, pulmão, aquele formato que vocês conhecem de um pulmão. Vocês já viram alguma imagem do pulmão numa foto, num livro de anatomia ou de fisiologia, né? Aquele formato do pulmão é um formato mais dentro da caixa torácica, digamos assim, né? Que tem aquele, porque fora do corpo ele é um flácido, ele é um órgão esse conjuntivo frouxo, né? Nosso coração não é um órgão musculoso. Acredito que todos vocês já tenham visto um coração, nem que fosse um coraçãozinho de galinha no churrasco. Não digo nem que tenha comido, mas que já tenham visto. E mesmo fora do organismo, ele tem um formato. Já viu um coração de boi, então já tem uma estrutura bem maior, então tem uma visão mais ampla. Apesar do coração de bovinos ter um osso, né? Um ossinho só. Tá? Mas não vai fazer muita diferença na estrutura. Então o coração é um órgão oco, formado por 4 cavidades, musculoso, bastante musculoso. A localização do nosso coração é um pouco à esquerda, mas no centro do tórax, né, de todos os animais. Né? Alguns ele fica mais pendulado, se são quadrúpedes, né? E nós bípedes ele fica bem, o pezinho com o ápice bem apontado para baixo. Mas a maioria também das vezes, quer dizer, sempre o ápice está deslocado para a esquerda. O ápice é a pontinha, a gente imaginar isso aqui como um triângulo de cabeça para baixo. A base do coração é aqui em cima, onde estão os vasos e os átrios, né? E o ápice fica bem baixo. Então, como estava falando, ele é musculoso, né? Na verdade é uma bomba muscular. Possui ritmicidade e contratibilidade independente. Ou seja, o coração não depende de ninguém para trabalhar. O coração não precisa de ninguém para bater, para contrair, para injetar sangue, nem mesmo do sistema nervoso autônomo. Sozinho ele faz isso. Como? Pois é. O sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático vão controlar mais ou menos batimentos, maior, menor força de batimento, maior ou menor pressão arterial. Mas, se estiver desligado esse sistema, se nenhum estiver atuando, ele faz isso sozinho. Tem um corte, né? Então, o mesmo coração que estava lá, só foi cortado. Né? Então, a base do coração fica nessa região. O ápice é a pontinha lá embaixo. Né? Então, um triângulo de cabeça para baixo. Tá? O coração, então, estou mostrando para vocês a parte interna aqui, né? Nós temos 4 câmeras. 1, 2, 3, 4. Né? Dessas câmeras são 2 átrios. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo.
O que eu quero que vocês percebam aqui, tá? Bom, antes disso, temos também válvula, né? 4. Na verdade, eu estou chamando de válvula e eu chamo de válvula, e os professores de anatomia chamam de válvulas. Tá? Na anatomia, o pessoal chama de válvulas. Na fisiologia, se você pegar um livro de fisiologia, tá válvula. Não vai mudar nada. Só o que o professor lá quer que vocês falem diferente. Por mim, vocês falem como desejarem. Mas o que eu quero que você saiba é como elas funcionam, para que serve e como é que elas atuam. Mas são 4 válvulas, 2 atrioventriculares, uma atrioventricular direita, atrioventricular direita, essa coisinha branquinha que está aqui, a atrioventricular esquerda, tá? Uma válvula semilunar pulmonar, está indo para o tronco pulmonar, uma semilunar aórtica que está saindo na aorta. São 4 válvulas, certo? Então, uma válvula tricúspide, uma válvula bicúspide e 2 semilunares. Antes disso, eu quero voltar ali. Tá? A gente consegue ver nesse coração, né? Algumas coisas mais que a gente consegue absorver dessa imagem. Ó, então, a saída de vasos estão nos ventrículos, a saída de artéria pulmonar, de artéria aorta. Opa, professor, só um pouquinho. O senhor disse que o que configura azul normalmente é com sangue venoso e o que está em vermelho é sangue arterial. E agora o senhor disse que uma artéria está saindo aqui. É verdade, é isso mesmo. Tá? Essa é a exceção de tudo. A artéria pulmonar conduz sangue arterial. Opa, a veia. A artéria pulmonar conduz sangue venoso, tá? E a veia pulmonar que traz, tá aqui, vai desembocar aqui no átrio esquerdo, vem por trás lá. Aqui tem uma entradinha dela no átrio esquerdo. E aqui está outra entradinha dela, ó, aqui está vindo a veia pulmonar, um pedacinho dela, traz sangue arterial, tá? É ao contrário, a única exceção que nós temos nos vasos. O que a gente sabe corretamente dos vasos é que todos os vasos que saem do coração são artérias, os que voltam, os que vêm para o coração, se eles vêm, eles são veias, tá? E todas as artérias conduzem sangue arterial, todas as veias conduzem sangue venoso, com exceção das pulmonares, que é o contrário. Tá? Então, tá bueno. O que eu quero que vocês percebam bem aqui, bem mesmo, olha a espessura de músculos, olha a espessura da parede muscular de átrios e a espessura da parede muscular de ventrículos. Né? Olha esse átriozinho aqui, a muscular dele é uma coisinha de nada, lá também, ó, parede de átrio, né? Musculatura praticamente não existe, é uma coisinha fraquinha, magrinha, né? Ventrículos, olha essa parede muscular, bem espessa, bem forte, né? Essa parede que divide 2 ventrículos, chamada de septo, tá? O septo interventricular. Tá? Aqui dá para ver ainda, então, aqui está as atrioventriculares, né, as válvulas, e aqui está as cordoalhas tendíneas, uns cordãozinhos, umas fitinhas, umas cordinhas que seguram essas válvulas. Eu acho que dessa imagem é por aí que a gente conseguiu tirar tudo que a gente podia dela. Aqui tem um esquema, mesma imagem praticamente, né? Base do coração aqui em cima, ápice embaixo. Aqui dando para vocês o nome das válvulas, né? Então, a válvula atrioventricular direita, ou também chamada de tricúspide, porque ela tem 3 cúspides. A válvula atrioventricular esquerda, desculpa, esquerda, ou também chamada de mitral, ou também chamada de bicúspide, né? É a bicúspide ou mitral. E aí mais uma informação muito relevante, tá? Como é que eu vivi até hoje sem saber disso? Por que é chamada de mitral? Por que ela é chamada de mitral? Porque quando abriram o coração a primeira vez lá em 1600, 1700, 1400, eu que época aqui.
começaram a fazer os estudos e abrir o coração pela primeira vez, começaram a ver e mexer e abrir para ver como é que era, verificaram que essa válvula aqui parecia com aquele chapéu de bispo, sabe, os bispos, lá do Papa, chapéu do bispo, e o nome daquele chapéu é mitra. Então disseram que a válvula era parecida com a mitra, uma válvula mitral. Ah, só por isso tem esse nome. Então tem duas cúspides, ele é parecido com a mitra, com aquele chapéuzinho do bispo, Papa. Tá? Depois aqui uma válvulazinha semilunar, outra válvula semilunar. A que está na saída da aorta é a aórtica, que está saindo da pulmonar, válvula semilunar pulmonar. Tá? São 4 válvulas, 4 cavidades, um átrio, 2 átrios, um ventrículo, 2 ventrículos. Certo? Em azulzinho está mostrando para você, representando o lado venoso do coração. Em vermelhinho está mostrando para vocês o lado arterial do coração. Nessa imagem, na outra não dava para ver tanto. Nessa a gente pode aproveitar mais uma coisa. Ó. Em saída de coração, né, está saindo do coração, ou seja, nas artérias, nós temos válvulas. Na entrada do coração, as veias cava e nas veias pulmonares que chegam ao coração, não tem válvula. Se não tem porta, se não tem porteira, né, as ovelhas fogem, as ovelhas entram. Quem trabalha com ovelha, quem cria, quem conhece os bichos campeiros para fora aí, sabe que ovelha, bicho roceiro, tudo que é lugar ela se enfia. Se não tem uma porteira, elas entram. O que eu quero dizer com vocês, já adiantar alguma coisa do ciclo, que se não tem nada travando, o sangue está sempre chegando. Não tem nada travando, não tem uma porteira em átrios, sangue está sempre chegando para átrios. Ah, mas tem uma porteira aqui, ó. Então ele chega em átrios, mas não vem para ventrículo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Só para já dar uma ilustração, aproveitando essa imagem. Bom, uma revisãozinha, né? Só para lembrar. Então, o músculo cardíaco, ele é, como eu falei para vocês lá em tecido muscular, ele é parecidíssimo anatomicamente com o músculo esquelético e funcionalmente com o músculo liso, certo? São fibras estriadas, né? Tem comunicação de uma fibra com outra, tem junções comunicantes, né? Tem comunicação. Então, se existe comunicação, se ela funciona como um músculo liso que se comunica, que passa de uma fibra muscular, aqui tem uma fibra muscular, aqui tem a divisão com a outra, aqui já é outra, né? Tem uma fibra muscular, aqui é uma, aqui é outra. Tem uma barreirinha aqui, essa parede tem poros, tem junções comunicantes, junções do tipo GAP. Né? Então, o que acontece? Se existe isso, existe comunicação. Se existe comunicação, existe o tal de sincício. Não lembro o que é sincício. Sincício diz para vocês que aquela ação que quando vocês estimularem uma ou poucas fibras musculares, todo o órgão responde. Se vocês estimularem, jogar uma pedrinha na piscina, que eu disse para vocês, né? Essa pedrinha vai estimular algumas moléculas de água que estão na superfície. Mas toda a superfície da piscina vai responder formando uma onda que vai do centro para as extremidades. É a mesma coisa, isso é sincício. Você estimula uma, duas moléculas, células musculares, melhor dizendo, e todo o órgão responde. Tá? Então, em revisão, né, mesmas estruturas do músculo esquelético, tem miofilamentos, organização em sarcômeros, encurtamento se dá pelo deslizamento de filamentos finos e grossos para o interior do sarcômero, né, mesma coisa, tá? Depende do cálcio e de ATP, muito mais que depende do cálcio e do ATP, o músculo liso, certo? Bom, características dessa fibra muscular cardíaca. Ela tem essa capacidade, como todo músculo tem, de se excitar por um comando elétrico, né, por uma excitabilidade, ou seja, ela responde a estímulos elétricos, responde a estímulos nervosos, neurotransmissores. Automaticidade, ou seja, ela trabalha sozinha, ninguém precisa mandar nela, é autônoma. Vocês, se formarem e forem autônomos, vocês vão achar que ninguém manda em vocês, né? Mas sempre vai ter um cliente
que é o patrão. Condutibilidade, ou seja, ela conduz, porque ela tem tal de sensício, uma célula estimula, conduz para outra, outra conduz para outra, conduz para outra. Tá? E tem o período refratário, refrataricidade, que é aquele tempo que não adianta estimular de novo, que o coração não vai responder com toda a fibra muscular, certo? Para lembrar ainda, né, que eu falei para vocês, né, o tal do platô, aqui na fibra muscular cardíaca, nós temos a abertura, além dos canais de sódio, de canais de cálcio. Então, o potencial sobe que quase que instantaneamente, né? O que acontece? Abrem canais de sódio e cálcio. Ao invés de entrar só uma célula positiva, vão três. O cálcio é divalente positivo, o sódio é um monovalente positivo, são três cargas positivas, né? Ou seja, três vezes mais cargas positivas entram na unidade de tempo. Então, o que acontece? A desvalorização é quase que instantânea. Tá? Aí abrem canais de potássio. O potássio tenta sair, mas é bloqueado, porque existe uma certa impermeabilidade ao íon potássio, enquanto o cálcio ainda está entrando. Porque o que acontece? Fecha os canais de sódio, fecha o canal de potássio, e eu disse para vocês, lá quando a gente começou o semestre, que normalmente todos os íons usam seus canais específicos. Cloro vai por canal de cloreto, potássio, canais de potássio, e assim vai. O cálcio é um cara meio enxerido. Cálcio, o canal dele é muito parecido com o canal de potássio. E às vezes o cálcio consegue utilizar o canal de potássio. O potássio não consegue utilizar o canal de cálcio, mas o cálcio consegue utilizar o canal de potássio. Então o que acontece? Abre canais de sódio e potássio, abre canais de cálcio e sódio, entra cálcio e sódio, eleva o pH, eleva o potencial de ação, melhor dizer, o pH, tá? Aqui em cima já está fechado os dois canais e abrem canais de potássio. O potássio tende a sair para repolarizar, só que a hora que ele começa a sair, o cálcio aproveita e entra de novo. Aí entra um pouquinho de cálcio, até que para de entrar, e aí o potássio consegue sair. Essa certa impermeabilidade dá uma fração de segundos, aproximadamente um 0,12 segundos, né? Ou melhor, 120 milissegundos, ou 0,12 segundos, mais ou menos isso é o tempo que fica o platô. E o platô representa, né, como eu disse para vocês, lembra que eu fiz um desenho de uma cãibra, com uma contração duradoura? É isso. O platô representa que a contração do músculo cardíaco dura mais tempo, certo? Então ela dura mais tempo, fica mais ou menos ali um e pouco milissegundo contraindo. Tá? Aliás, um e pouco segundo contraindo, né? Um segundo não. 0,1, 0,2 segundos contraindo, tá? Ou 100, 200 milissegundos contraindo. Nessa faixa por aí, ele fica contraindo mais tempo. Para que isso aí? Para que ele fica contraindo mais tempo, representado aqui nessa linha chamada de platô? Para que a fibra muscular cardíaca, ela não precisa só contrair, ela precisa contrair e manter uma contração para conseguir fazer a ejeção. Porque se o coração só contraísse e relaxasse, não ia conseguir ejetar. Então tem que contrair, continuar contraindo, 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 e ejetando, ejetando, ejetando. Entendeu? Ah, então esse tempo aqui, o platô, me dá o tempo de ejeção. Quanto mais perdurar o platô, maior vai ser a ejeção de sangue na corrente sanguínea. Tá? Ah, né? Então aqui está as divisões de células, ó. E aí mostra que essas fibras têm transmissão elétrica, né? Ou seja, tem o tal do sincício. Elas estão passando, então chega aqui, o potencial de ação é gerado aqui, digamos, né? E aí então afeta essas células, sinapse começa aqui e depois ela é passada de célula a células, ou seja, existe o tal do sincício muscular. Mesma imagem de novo, essa imagem veio para cá por quê? Ah, sim, já sei por quê. Era para falar para vocês das válvulas. O funcionamento das válvulas. Botei de novo aqui só para ilustrar de novo mesmo o coração.
Mostrando para vocês agora o funcionamento. Como é que funcionam essas válvulas? Para que servem essas válvulas? Eu falei que elas têm aqui, mas para que qual é a função delas? Bom, a primeira função delas é para evitar refluxo à cavidade anterior. Ou seja, qual é a cavidade anterior? Se o sangue vem, vou falar aqui do lado direito, tá? Azul. Se o sangue vem das veias cava, chega no átrio, depois vai para ventrículo. O ventrículo, quando é contraído, é ejetado pela artéria pulmonar, o caminho é o que dá da setinha. Então, para evitar o refluxo, ou seja, evitar o retorno à cavidade anterior, evitar que o sangue que está na artéria retorne para o ventrículo. Então, fecha aqui, ó, vai ficar aquelas válvulas, parecendo aquelas válvulas que tem nas veias, né, que eu mostrei para vocês. Não vai poder deixar o sangue voltar. A mesma coisa aqui, não deixa o sangue voltar. Só que a pressão aqui é tão forte, né, eu vou voltar naquela imagem, essa aqui, ó, tá, que aparece as cordoalhas tendíneas, os cordãozinhos, ó, tem as cordoalhas, aqui embaixo tem umas bolinhas vermelhas, ó, isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aí, aqui estão os músculos papilares. Isso aqui, gente, para que serve essas cordoalhas tendíneas? E os músculos? Os músculos são apenas para ancorar, segurar as cordoalhas. E as cordoalhas? As cordoalhas servem para segurar a válvula. Para quê? Para evitar que essa válvula, né, atrioventricular, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ela abra para o lado contrário. Que a pressão aqui é tão grande que a força de contração poderia fazer essa válvula, né, se abrir para o outro lado. O que acontece? Então aqui tem um ancoramento, tem umas válvulas que seguram, tá? Uma válvula que segura aqui, ó. Elas ancoram essa válvula no músculo cardíaco. Então, uma cordoalha, você fixa um músculozinho aqui papilar, uma papilazinha, assim vai, tá? Então serve só para segurar, tá? Não é a cordoalha, não é o músculo papilar que coordena o funcionamento dessas válvulas atrioventriculares. Essas válvulas atrioventriculares funcionam de que maneira? Elas abrem e fecham de acordo com a contração do músculo. Já vou explicar isso para vocês. Não são as válvulas que coordenam o seu funcionamento. Isso aqui é um mero coadjuvante, está aqui só para figurante. A função é não deixar que o sangue retorne, mas não é ela que trabalha. Não é ela que decide quando vai abrir ou vai fechar. Quem decide quando vai abrir ou vai fechar é a contração do músculo. Eu já explico como isso acontece. Então essas cordoalhazinhas servem unicamente como uma barraca, ó, aquelas cordinhas que ancoram a barraca no chão, se der um vento vai sair voando. Mesma coisa. Aqui tem cordinhas que ancoram essas válvulas atrioventriculares para evitar que elas saiam voando. Tá? Ó, tá aqui, ó, os músculos papilares, as cordoalhas tendíneas e a válvulazinha. Aberta tá assim, o sangue passa. Quando contrai o músculo ventricular, né? Então, lembrando, ó, o ventrículo está aqui embaixo. Então, quando contrai ventrículos, os dois contraem ao mesmo tempo. Imagina vocês aqui, como se fosse pegar um copo de plástico e apertar, então vai diminuir, né? A contração diminui, né? Vai contrair aqui, o sangue que está aqui vai ser empurrado para cima. Essas válvulas estão ancoradas, então não conseguem abrir. O que abre são as outras duas. O que acontece? As válvulas atrioventriculares, aqui está representada à esquerda, ó, bicúspide, só tem duas cúspides. Então o que acontece? Quando o sangue vai tentar voltar, a válvula é empurrada para cima, mas as cordinhas seguram ela para que ela não abra para o lado externo. Se ela não abrir para o outro lado. Tá, e se abrir, professor? Se acontecer de romper uma válvulazinha aqui, ó, uma cordinha, melhor dizendo, né? Se acontecer de uma cordinha dessa não estar funcionando, o músculo está necrosado, ou calcificação de alguma válvula, ou problema congênito, que essa cordoalha não está funcionando corretamente, rebentou a cordoalha, é tanta pressão, enfim, o que pode acontecer? Vai refluir sangue, sangue vai passar, vai voltar à cavidade anterior. E quando reflui sangue, quando ele passa para essa válvula, a força, quem já pegou, já brincou assim com papel de bala, aquele plástico de bala, né? Pega uma bala, come a bala, pega o plásticozinho que embala a bala, né? Que envelopa a bala,
bota na boca e assopra para fazer um apito, né? Vai para assoviar. Você já deve ter brincado com isso. Não quer brincar? Então tá na hora de começar a ser criança de novo e brincar. Tá? É bem isso aí que acontece. Se voltar, se passar, o sangue vai passar em alta velocidade por aqui, porque a pressão aqui em ventrículos é muito alta, e vai, num furinho aqui, ó, vai refluir. É porque é só uma cordinha, não vai ser todos que estão arrebentados. Vai ser uma que deu um probleminha lá, congênito, ou patológico, enfim, e aí vai voltar o sangue. Quando volta, faz uma vibraçãozinha, porque tem alta velocidade, e produz um sopro, produz um som que a gente chama de sopro, né? Então é tum tac. Daqui a pouco vocês vão fazer uma ausculta e vai estar tum 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 ou tum tash, né? E aí a gente vai saber quando é que é o tum e quando é que é o tac daqui a pouco mais. Tá? Então serve apenas para evitar o refluxo sanguíneo. Se elas não estiverem funcionando direitinho, o que acontece? Pode ocorrer o tal de sopro. O sopro cardíaco é um refluxo de sangue da cavidade anterior, de ventrículos para átrios. Ah, professor, mas válvulas semilunares não refluem? Pode até refluir, gente, mas a pressão dentro dessas artérias é bem baixa, então não tem perigo. Não tem necessidade de ter cordinhas segurando ela. A pressão aqui, sim, é muito alta. Tá? Mas reflui? Pode sim, pode sim. Isso aqui é uma bomba, então, né? Então a gente sabe que o nosso coração é uma bomba muscular. Tá? Uma bomba muscular. Aproveitar essa imagem, ó. Tá vendo aqui, ó, vasos sanguíneos chegando no músculo, ó, vasos sanguíneos chegando no músculo ventricular direito e átrio direito, músculo ventricular esquerdo e átrio esquerdo. Então tá aqui, ó, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Tá vendo? Pois é. Então vou dizer para vocês aproveitar, essas aqui são as coronárias, né? E é esse sistema vascular que nutre o músculo cardíaco. Apesar de o músculo cardíaco, ou seja, o coração, estar sempre com sangue dentro dele, não é desse sangue que ele se alimenta, não é desse sangue que ele se nutre. Ele se nutre através de um sistema vascular, que são as artérias e veias coronárias. O sangue vem, da mesma forma, artéria, arteríola, capilar, entra no músculo, nutre e volta com uma veiazinha, tá? Coronária. Tá? É isso que acontece. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? É um triângulo aqui para baixo. Tá aqui a base, o ápice, né? E o septo, que divide tanto o coração esquerdo e o coração direito. O ventrículo direito está aqui, o ventrículo esquerdo está aqui. Aproveitar essa imagem que está melhor. Eu não falei na outra porque não estava tão boa, né? Mas aqui a gente consegue ver. Olha esse tamanho de músculo ventricular esquerdo em comparação com o músculo ventricular direito. Aqui deve ter na tela do computador de vocês aí 1 centímetro e pouquinho. Aqui tem 2,5 centímetros, mais ou menos. É muito mais músculo, olha isso aqui, do que aqui. Nem se fala comparando então com átrios, né? Tem um átrio aqui, tem outro lá. Olha as cordoalhas tendine, o músculozinho que vocês aqui, uma papila formada pelo músculo se ancorou, ou melhor, a cordoalha que se ancorou no músculo, tá? Então, forma uma papilazinha, mas não é isso aí que controla o funcionamento da válvula. Controla no sentido de não deixar ela abrir para o outro lado. Tá? Então, o que eu quero ver, ó, eu vou mostrar para vocês essa imagem, aproveitando ela, a espessura de músculo ventricular em comparação ao ventrículo esquerdo com o ventrículo direito. Quer dizer então que se o músculo esquerdo é mais forte em comparação com o músculo direito, o ventrículo esquerdo produz mais força? Sim. O ventrículo esquerdo produz mais pressão que o direito? Sim, é isso mesmo. O ventrículo esquerdo contrai então antes que o ventrículo direito? Não. Contrai juntos. A força que um exerce é diferente da outra. Os dois fazem isso ao mesmo tempo. Tá? Não, uma previsãozinha mais anatômica, você vê lá na anatomia, vou falar talvez isso agora e nunca mais fale no resto do semestre, né? O tal de pericárdio, ou saco pericárdico, né? O que envolve o coração, tá?
serve para proteger, então tá aqui ele, ó. O coração está lá dentro, certo? Serve para proteger o coração, porque cada vez que os pulmões se expandem, que o coração relaxa, ele aumenta de tamanho, o coração se expande e aumenta de tamanho. E para evitar lesão de pulmão batendo no coração, coração encostando no pulmão, coração encostando no músculo externo, né? Para evitar tudo isso aí, tem um saquinho que envolto de líquido, envolto de umidade, não é líquido, tá? Tem uma umidadezinha, envolto de gordura, lubrifica esse coração e protege ele contra escoriações dentro da caixa torácica. Tá? Essa é a função daquele. Tá? Líquido pericárdico. Não é água, gente, é uma leve umidade que tem, tá? Para evitar, então, lesões, é mais para lubrificar esse coração, fazer com que ele não se lesione, não se arranhe, né, encostando no saco pericárdico, e muito menos encostando em costelas, em pulmões, enfim. Tá? Então, isso aqui a gente já viu, mas vamos repetir, não custa nada. Ó. Aqui estão as coronárias, né? Ó, sistema coronário, coronárias direita, coronárias esquerda. São elas que fazem a nutrição do músculo cardíaco. Tá? Aqui ela, coronária circunflexa, faz a volta, vai lá por trás. Tá? Se a gente fosse em anatomia, aqui só mostrando para vocês saberem que é por aqui que nutre. Depois a gente vai falar um pouquinho em insuficiência, infarto, devo citar alguma coisinha. Veia cava, aqui ó, veia cava, opa, cava tá aqui, veia azul, veia cava superior, veia cava inferior, isso nós faláramos em bípede, se nós falarmos em quadrúpede anterior e posterior, tá? Superior ou anterior, inferior ou posterior, tá? Aqui está o átrio direito, ventrículo esquerdo e a aurícula, o átrio esquerdo. O que mais? 6, a aorta, artéria aorta. Essa curva se chama curva da aorta, às vezes chamam de cajado da aorta, chamam de... O que mais? Tem outros nomes. Tá? A curva aórtica, arco aórtico, a curva aórtica, o cajado da aorta. Tá? Chamam essa curva de diversos sinônimos por aí. Aqui está a artéria pulmonar, né? Ela sai do ventrículo direito, vai em direção aos pulmões, certo? E as veias pulmonares estão retornando lá por trás. São 2 pares de veias pulmonares. Por dentro mesmo o coração, estou mostrando para vocês, ó. Já tinha falado, mas a aurícula, né? O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, parede de ventrículo esquerdo bem mais espessa que ventrículo direito. Tá? Quer mais? Número 12. Onde é que eu estou? 12. Aqui, septo. Não, 12 não está com o ventrículo, mas para mim está mais em cima do septo. O 13 está buscando os músculos papilares. Tá? Que mais? 14, cordoalhas tendíneas. Tá? As cordãozinhas ali, ó, que também tem. 15, válvula mitral. Válvula tricúspide, já tá. Tricúspide, mitral ou bicúspide. E as válvulas, aqui está mostrando a válvula pulmonar fechadinha, né? Ó. Semilunar pulmonar. E a semilunar aórtica está lá, está cortada, não está muito bem ilustrada. Está lá por trás, está por aqui assim, ó, aqui atrás, tá? Mais uma vez, ó, não tem válvula na entrada do coração. Mais uma vez, né, aqui já querendo mostrar para vocês a direção do sangue. Tá? Então, lado direito com sangue venoso que vai em direção aos pulmões direito e esquerdo. Faz trocas gasosas, volta para o coração com sangue, ó, para o lado esquerdo, átrio esquerdo, um sangue arterial, ventrículo e ejeta para todo o corpo, para a cabeça, para o tronco e membros inferiores. Tá? Então, sai daqui. Faz trocas de novo, libera oxigênio, capta CO2, retorna para o coração. E assim sucessivamente, cerca de 65, 70, 75 vezes a cada minuto. Certo? Então, aquela figura é a mesma que eu estou mostrando aqui agora. E aqui está representada, então, a pequena circulação
que é aquela circulação que sai de ventrículo direito, vai a pulmões e volta ao átrio esquerdo. Sai do ventrículo direito, vai a pulmões e retorna o átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação. A circulação grande, ou grande circulação, ou sistêmica, sai de ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo, né? Tá aqui. Círculo, sai pela aorta, vai para todo o corpo e volta pelas cavas para o lado direito. Certo? Vou fazer uma coisa aqui. Ó. Acho que eu fiz errado. Tá? Então é essa aqui que eu estou botando aqui. É a pequena circulação e a grande, ou sistêmica. Isso aí. Então tá aqui uma colinha, né? Pequena circulação, ou sistêmica, ou pulmonar, grande circulação, ou sistêmica. Certo? Bueno, então já conhecemos a anatomia, já conhecemos os formatos, a estrutura, de onde que vai para onde que vem, como é que funciona tudo isso aí, o que que tem lá dentro, as características, as fibras, tá? E agora vamos começar a falar o que importa mesmo de fisiologia. Até agora foi uma revisãozinha, uma introduçãozinha em coração, tá? Pouca coisa importante ali. Ciclo cardíaco. O que é ciclo, primeira coisa? Ciclo, ou são todos aqueles eventos que se repetem, né, continuamente, sempre se repetindo. No caso, o ciclo cardíaco, o ciclo respiratório, são ciclos que vão se repetir por toda a nossa vida, literalmente. Tá? O ciclo, então, são aqueles eventos que acontecem no coração que se repetem eternamente enquanto estivermos vivos. Aqui de 7 eventos em menos de um segundo. Realmente, acontecem 7 coisas diferentes no coração em menos de um segundo. E como eu disse para vocês, a gente tem na média de 70 batimentos por minuto, vai variar de acordo com o tamanho da pessoa, vai variar de acordo com o sexo da pessoa, vai variar de acordo com a idade, enfim, mas fica em torno aí, na média da população, 70 batimentos por minuto. Certo? Então vamos lá. Então, ciclo são eventos elétricos e mecânicos que se repetem a cada batimento cardíaco, iniciando após a ejeção espontânea do potencial de ação no nosso sino atrial. Esse cara eu ensino e mostro para vocês ele na segunda-feira. Certo? Por enquanto, faz de conta que eu nem falei nesse cara aqui. Nosso sino atrial. Divide-se em período de contração, chamado de sístole, onde ocorre o esvaziamento, entre aspas, né, esvaziamento do coração, e na verdade não se esvazia totalmente, tá? Ele não se esvazia totalmente, é o enchimento que dá para deixar, tá? E não se esvazia, sempre fica um sanguezinho de reserva. O coração também é um órgão de reserva. Lembra que nós falamos de volemia, o volume de sangue circulante, que aumenta em caso de exercícios físicos, tá? Ou casos patológicos. Então, a volemia tem variações positivas e negativas, pode aumentar ou diminuir fisiológica ou patologicamente. O coração, além de ser uma bomba contrátil, né, ela também é um órgão de reserva. Fica ali sempre um pouquinho de sangue. Em ser humano, mais ou menos uns 50 ml de sangue. Ah, professor, mas o senhor fala ser humano, a gente vai ser veterinário. Gente, vai variar das espécies, não tem como dar um valor médio geral de todas as espécies.
né? O ser humano é um ser só, é uma coisa só, fica uns 50 ml. Agora, se você animais, bom, eu tenho que pensar desde o pincherzinho do coelho até um charolês, né? Então, não tem como tu dar uma precisão, mas fica um volume, sim. Tá? Período de relaxamento, o diástole, quando ocorre o enchimento do coração. São 2 períodos. E cada um desses períodos tem subfases e a gente vai falar delas. Tá? Então, estou aqui mostrando para vocês a sístole, coração contraindo. Se vocês imaginem, aquela hora eu falei, imaginem apertar um copinho de plástico, né, com água dentro. Tá? Então, é isso aí, ó, vocês apertam o copinho de plástico, ele se deforma e a água que está dentro sobe, né, sobe e é injetada. Tá? Então, está aqui as válvulas semilunares nas artérias abertas, né? E as atrioventriculares não aparecem lá, mas estão fechadas. Tá? Então, na sístole ou na contração, o sangue sai, e na diástole o sangue entra em ventrículos. Tá? Notem que eu falei, o sangue sai e o sangue entra em ventrículos, e aqui está escrito o sangue sai ou entra no coração. Por que isso é a mesma coisa? Bom, então já que a gente está falando de ciclo, eu vou dizer para vocês que no ciclo cardíaco, vocês vão ver agora, coração é sinônimo de ventrículos. Átrios são meros coadjuvantes, não é estrela no filme. E um coadjuvante está lá, nem precisava funcionar. E acontece de muitas vezes pessoa ter uma patologia atrial, não saber disso a vida inteira e morrer sem saber, sem problema nenhum. Nunca teve nada. Principalmente se a pessoa nunca praticou exercício físico. Se a pessoa é uma pessoa sedentária, fica em casa, trabalha, vai de carro, volta de carro, caminha de vez em quando, não pratica um exercício físico, não tem uma exigência dessa bomba maior, talvez essa pessoa possua uma patologia atrial e nem saiba, e morra sem saber e nunca sentiu falta e não há necessidade. É verdade, tá? Isso aqui, os átrios contribuem muito pouco para o que a gente quer. Mas a gente consegue viver sem? Consegue, se não fazer exercício físico, consegue. Tá? Mas o ideal é que não viva sem, né? Um dia pode ser que vocês tenham que sair correndo. Tá? Então, gente, quando a gente fala em contração cardíaca, eu estou falando de contração de ventrículos. Quando eu falo em sístole cardíaca, é contração de ventrículos, ou sístole ventriculares. Diástole do coração, diástole cardíaca, relaxamento de ventrículos. Tá? Outra coisa, vou falar daqui a pouco, hein? Contraiu o lado esquerdo, o lado direito contraiu ao mesmo tempo. Fechou a válvula atrioventricular esquerda, a válvula atrioventricular direita também fecha ao mesmo tempo. Fechou a válvula aórtica, a válvula pulmonar fecha ao mesmo tempo. Tudo o que acontece de um lado acontece ao mesmo tempo do outro lado, tá? Então daqui a pouco eu posso falar, me empolgar e falar só do lado esquerdo ou só do lado direito, o que está acontecendo nos dois lados ao mesmo tempo. Estamos combinado então, certo? Então só para mostrar de novo, ó, a sístole, né, contração do músculo ventricular, né, e ejeção pelos vasos. Percebam que as atrioventriculares estão fechadas, as semilunares se abriram, porque a pressão aqui começou. Pega um copo de plástico na mão, enche d'água, aperta esse copo de plástico, vai vazar água por cima, porque vocês estão injetando água por cima. Estão injetando água pelos vasos, estão injetando sangue pelos grandes artérias da saída do coração. Relaxou? Relaxou. Aí o que acontece? Consegue entrar sangue de novo. Voltando para essa primeira imagem, durante o tempo que está contraindo e está ejetando, essas válvulas, como mostrei agora há pouco, as atrioventriculares estão fechadas. Mas não tem válvulas nas entradas do coração. Então o sangue que estava retornando se acumula, se acumula. Estão percebendo isso? Quando contrai, que demora ali 2, né? Ou seja, 100 a 200 milissegundos, 0,15, 0,16 segundos, contraindo, tá?
demora mais ou menos aí 0,20 segundos contraindo, vai ficar 0,20 segundos se acumulando sangue aqui. Quando ele relaxa, esse sangue já cai para baixo. Aproveita a imagem para frisar força de músculo ventrículo esquerdo comparado com o ventrículo direito. Olha a parede. Tá? Essa imagem não é... Ah, mas aqui tem uma ilha. Foi só um corte meio atrapalhado aqui, tá, gente? Não tem divisão. Lá por dentro tá uma coisa só. Tá, tá oco. Aqui tem, atrás, isso aqui tem um oco. Tá? É isso. Ó, uma imagem mostrando válvulas fechadas, válvulas abertas, certo? Aqui a gente já pode saber ó, que essa aqui é do lado direito, muito bem, quem pensou isso? Lado esquerdo. Do lado esquerdo é verde? Não, não é verde. Tá só ilustrada com verde, que de repente essa imagem era para falar sobre isso. As duas não são cores diferentes. Tá? Eu sei disso, que aqui tem uma cúspide, duas cúspides, três cúspides, então essa aqui é tricúspide. Essa aqui só tinha uma, duas, é a bicúspide, ou mitral, ou esquerda. Tá? E aqui estão as semilunares. Como aqui está a saída do esquerdo, ó, essa é a aorta, e aqui a direita é a pulmonar. Tá? Ó, então as atrioventriculares se fecharam agora. Então nós estamos na sístole, na ejeção de sangue, e as semilunares, nas artérias, estão abertas, ejetando sangue. Certo? Para lembrar, então, né, a função da válvula, das válvulas é evitar o refluxo. Mais uma imagenzinha mostrando para vocês. E aqui a gente já começa a pincelar alguma coisa sobre ciclo cardíaco. Tá? Então essa imagem mostra para vocês, ó, quando estava contraindo. Vou começar nesse aqui para ficar mais bonitinho. Tá? Quando começou a contrair, ó, as semilunares abriram, as arterias ventriculares estão fechadas. O sangue está se acumulando, ó, tá vendo que está ficando uma manchinha azul? Aqui não tem essa manchinha azul, tá? Ó, aqui está começando manchinha azul e manchinha vermelha, porque o sangue está retornando e começa a se acumular. E ao fim da contração, que ejetou todo o sangue, entre aspas, né? Ejeta todo o sangue para frente, ventrículos estão praticamente vazios e o sangue se acumulou em átrios. E aí depois, então, esse sangue cai para ventrículos, né? E aí enche o ventrículo de novo, tá? Só essa noção para a gente falar um pouquinho aqui, tá? Vamos começar daqui. Eu achei que a imagem que tinha depois, era outra. Então, retornando essa imagem, falar ela detalhadamente, certo? Falei lá, né? 7 eventos em um. Então, o nosso ciclo cardíaco, gente, está dividido em sístole, que é a contração do coração, melhor dizendo, contração de ventrículos, e diástole, que é o relaxamento dos ventrículos. Tá? Sístole. Tanto sístole como diástole são divididos em duas subfases. Aliás, diástole em três. A sístole é dividido num período, que é o primeiro aqui, que é a contração isovolúmica. A contração isovolúmica, vamos começar por aqui. Tá? Então o coração está relaxado, o coração está paradinho e vem um potencial de ação. Da onde vem esse potencial de ação? Do além. Agora a gente vai dizer que vem do além, alguém tem aqui uma alma, chega para aqui e libera um potencial de ação. Tá? Segunda-feira a gente mostra de onde é que chega esse potencial de ação, como é que ele chega para cá. Mas chega um potencial de ação no músculo ventricular, nos músculos ventriculares. Chega o potencial de ação nos músculos ventriculares. E ninguém me perguntou uma coisa que eu estou esperando, né? Mas daqui a pouco eu vou falar sem a pergunta. Chega o potencial de ação nos músculos ventriculares. E aí começa a contração do músculo em resposta a esse potencial, certo? Então vocês pegam o copinho d'água de plástico, apertam, aquela coluna de água sobe. E quando essa coluna de água sobe, ela bate nos folhetos valvulares e fecha esses folhetos. Certo?
Imagina, então, tá aquelas cordoalhazinhas, aquelas cordoalhas aqui estão relaxadas, mas as válvulas estão para baixo. Quando o coração começa a contrair, eleva a coluna de sangue, o sangue bate nessas válvulas e provoca o fechamento delas. Bate e fecha elas. Então, contração isovolúmica, o nome está dizendo, é contração com o mesmo volume. Volto a dizer, em ser humano, o volume total dentro de ventrículos em um ser humano, jovem, adulto, normal, sem patologias, fica em mais ou menos 120 ml em cada um dos ventrículos. 120 ml no ventrículo esquerdo, 120 ml no ventrículo direito. Desculpe, eu espirro aqui. Não é Covid, não se preocupe que não pega pela internet. Se fosse também, mas não é. Só uma alergiazinha. Vamos lá. Então, em um jovem adulto normal, sem patologias, fisiologicamente falando, nós temos um coração que cabe em seus ventrículos 120 ml, respectivamente no esquerdo e no direito, 120 ml em cada um deles. Tá? Cheinhos, então, 120 ml. Quando começa a contrair, vem o potencial de ação, os músculos começam a se contrair, a coluna de sangue sobe, pensando no canequinho que eu falei para vocês da água lá, copinho d'água, e provoca o fechamento, aqui em cima, ó, fechamento das válvulas atrioventriculares. Ambas fecham ao mesmo tempo. E esse fechamento das válvulas atrioventriculares produz um som. Esse som é audível, esse som a gente consegue percebê-lo, e a gente chama esse primeiro som de B1, ou primeira bulha cardíaca. A primeira bulha cardíaca, ou B1, é o som de fechamento das válvulas atrioventriculares, é o tum, do tum-tac, tum-tac, tum-tac. O tum, que é o primeiro som. Ah, professor, mas quando eu escuto é tum, 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 tum. Depois eu ensino você a saber quem é quem. Bem fácil. Na ausculta mesmo a gente consegue perceber quem é quem. Basta pegar o pulso junto. Tá? Então, o som de contração, de fechamento, né, de fechamento de válvulas atrioventriculares é a primeira bulha cardíaca, o primeiro som cardíaco, e que se chama de bulha, né? Mas é um primeiro som cardíaco e a gente chama de B1, primeira bulha cardíaca. Tá? Esse som é do fechamento das atrioventriculares e se dá o tempo que está ocorrendo a sístole, certo? Com a contração isovolúmica. Com o período de tempo que o coração se contrai, se fechou as válvulas, né, então começa a contrair, provoca elevação da coluna de sangue, que faz o fechamento das válvulas atrioventriculares. Perceba que as semilunares ainda estão fechadas, não estão abertas ainda. E com tudo fechado, todas as 4 válvulas fechadas, o coração continua se contraindo com o mesmo volume de sangue, isovolúmica, continua se contraindo com o mesmo volume de sangue, continua se contraindo e lentamente vai aumentando a pressão interna dessas câmeras. Então vai sair da de 0, né? Tá relaxado? 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 50, 60, 70, mais ou menos quando chegar a 80 milímetros de mercúrio, pressão é medida em milímetros de Hg, né? Mais ou menos em 80 milímetros de mercúrio, essa pressão que está aqui dentro dos ventrículos chegar a esse valor, provoca a abertura das das atrioventriculares. Provoca a abertura das válvulas atrioventriculares. Tá? De novo. Ciclo cardíaco. Chega um potencial de ação nos ventrículos. Esse potencial de ação provoca a contração de ventrículos. Inicia-se a contração. O coração está repleto de sangue, mais ou menos 120 ml em cada um dos ventrículos. Essa contração vai provocar a elevação da coluna de líquido que tem dentro dos ventrículos, e essa elevação provoca o fechamento das válvulas e a geração